Nesse vídeo, eu tenho a missão de te provar que ajustar pequenos comportamentos pode ser o passo fundamental para que você consiga construir a inteligência emocional dos seus sonhos, para que você seja uma pessoa mais estável, mentalmente forte e que assim melhore os seus relacionamentos. Eu vou fazer isso usando exemplos que acontecem naturalmente no nosso dia a dia. E se você deseja ou precisa desse tipo de conteúdo, eu também preciso que você assista esse vídeo com muita atenção. Por quê? Porque nessa aula, não é só porque vai ser muito útil para você, é também por isso, mas é porque também eu preciso que você esteja atento a essa sutileza que influencia o nosso comportamento, para o mal e para o bem. E isso acontece porque na vida não existe ponto parado. Ou você está piorando ou você está melhorando. E é assim porque nossos comportamentos ele tem aquele efeito meio que bola de neve. Mesmo que a gente não sinta isso, mesmo que a gente não perceba isso acontecendo, é assim que acontece. Então, esses pequenos comportamentos que vão desencadeando um tanto de coisa que vai dando aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de vazio, de um aperto no peito, de não saber o que fazer, de ficar desmotivado. E a gente não gosta de estar nesse lugar que a gente vai sentindo que a nossa vida vai perdendo sentido, que ela vai piorando. Por outro lado, esse ajuste de pequenos comportamentos começam a mudar toda essa perspectiva. E você vai ver como é simples, mas precisa de uma mudança de olhar e de intenção. E à medida que a gente coloca essa intenção, a gente ajusta esses pequenos comportamentos, nossa vida vai ganhando vida, vai ganhando sentido, a gente fica motivado, energizado, pronto para fazer o que a gente deseja, e ela vai sendo a vida que vale a pena ser vivida. E o que eu estou falando aqui não é nada mirabolante, assim, nada de outro mundo, porque existem conhecimentos sólidos sobre tudo isso que eu vou falar. É tudo comprovado cientificamente. O problema é que a gente não conhece essas coisas, ou às vezes conhece, mas a gente está vivendo a vida com aquele conceito de insanidade que Einstein fala. Que insanidade, que loucura, é você buscar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E aí, só para eu me fazer muito claro, o que eu vou te apresentar agora é uma aula sobre como você funciona, como o seu corpo e cérebro funcionam, e a partir disso, usar isso ao seu favor, mostrando o método da matriz do espiral ascendente para transformar a sua vida, criando um plano baseado num autoconhecimento sólido. Isso quer dizer que você vai transformar a sua vida da noite para o dia com esses pequenos ajustes? Não, mas esses pequenos ajustes são fundamentais e são o primeiro passo para essa mudança que a gente quer construir, porque na vida tudo é construído, tudo que vale a pena exige esforço e intenção. Mas o primeiro detalhe que vai te colocar nesse subir do espiral ascendente, são pequenos ajustes. E então eu quero comprovar, eu quero colocar isso à prova com você mesmo, para ver se isso tudo aqui que eu estou falando faz sentido, se é verdade. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você já agiu de forma impulsiva? Você se lembra qual foi a última vez que você agiu de forma impulsiva? Que você acabou perdendo o controle e acabou brigando com alguém? Que você acabou perdendo o controle e saiu da dieta que você queria tanto, que você estava se esforçando tanto, que ia trabalhar no seu corpo e tudo mais? Pois é, se você nunca teve esse tipo de comportamento, talvez você seja um robô, né? E a gente precisa analisar se você deveria estar aqui, se você não é um intruso no meio de nós. Mas brincadeiras à parte, o que eu penso sobre isso, não sei se você... É uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque às vezes é algo que a gente está mirando, não era algo que a gente queria fazer, mas acaba uma impulsividade tomando conta da gente e a gente age diferente do que a gente acredita que a gente deveria agir. Por que isso acontece? E qual que é a relação disso com um juiz ser mais rigoroso em um caso que ele julgou mais cedo no mesmo dia, sendo que os casos são similares? Isso tem a ver com o esgotamento do ego. Isso é comprovado cientificamente e o que acontece no esgotamento do ego é um conflito entre a nossa parte mais racional e nossa parte mais primitiva, mais irracional, ou o sistema top-down e o sistema bottom-up, ou o sistema 1, que é o bottom-up, e o sistema 2, que é o racional. E tudo isso acontece em uma situação que às vezes a gente já está esgotado, que a gente gastou muita energia, exige uma atenção racional
mas que a gente está com pouca energia, mas existe um impulso conflitante. E o tanto de energia que tem no cérebro, que é glicose, né? O tanto de glicose que tem no cérebro vai influenciar nessa tomada de decisão, se esse ego está esgotado ou não esgotado. Então, a relação disso com o juiz é que, por exemplo, o juiz, quando está mais perto do almoço, ele tende a ser mais rigoroso, porque ele está com fome. Então, ele tende a ser mais impulsivo. Isso é mostrado em estudo. Ah, mas quer dizer então que sempre que eu tiver com a energia esgotada, isso vai tomar conta de mim e não tem o que eu fazer. Eu vou reagir de forma impulsiva? Não é isso. E, inclusive, acreditar nisso faz com que você tenha um tipo de mentalidade que não ajuda nesse tipo de situação. Mas isso influencia. E é bom saber que isso influencia até criar estratégias para isso. Porém, então, ponto 1, comprovado. Às vezes a gente age de forma impulsiva por coisas que estão acontecendo no nosso corpo e cérebro que a gente não está percebendo. A gente não percebeu todo o desencadear, a gente percebe quando a gente está estourando, quando a gente tomou o ato, quando a gente está prestes a tomar o ato e a gente fala, que se dane, certo? Segunda coisa, você já saiu para comprar alguma coisa no supermercado e acabou comprando outras que você não pretendia, que não estava programado? Pois é, esse estudo aqui, ele mostra que de 85 a 95% das nossas decisões de compra são influenciadas pelo inconsciente. E por isso que muitas vezes, até depender de como está o nosso corpo, se a gente está com fome ou não no supermercado, ou pela cor, pela embalagem, pela organização e disposição como as coisas são colocadas dentro de um supermercado, aquela áreazinha final cheia de chocolate que você vai passando pela fila por última vez, que faz te repensar e agir com impulso, tudo isso vai influenciar na sua decisão e você acabar comprando uma coisa que você não pretendia. O seu inconsciente te influenciou. Tudo isso são coisas que estão acontecendo o quê? Abaixo da nossa linha de percepção. Porque a nossa percepção ela é feita pelos nossos sentidos, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato. E aqui o nosso cérebro vai pegando essas informações do mundo e vai trazendo para a gente interpretar. E a gente vai tendo a nossa visão de mundo. Só que nem tudo que está acontecendo no mundo, no ambiente, com as pessoas, na cultura, com toda a sua tradição, com toda a sua história, e como o ambiente é construído, que influencia nas pessoas também, e que vai influenciar nas nossas cognições, que são nossos pensamentos, nossas crenças, a gente percebe parte disso aqui. Só que o primeiro ponto que a gente tem que olhar quando a gente quer controlar esse comportamento é o quê? É o nosso fisiológico. Coisas que estão acontecendo naturalmente no processo do nosso corpo e cérebro que estão influenciando diretamente o nosso bem-estar, a nossa tomada de decisão, e elas são importantes. Existe um cara que chama Daniel Kahneman. Inclusive, esse estudo que eu te falei do esgotamento do ego, ele cita no livro dele. E o livro dele que virou um best-seller, que é o livro Rápido e Devagar. Esse cara ele é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, mas ele é psicólogo. E por que ele percebeu isso? Porque ele percebeu essas incoerências que todo ser humano tem na tomada de decisão, na avaliação dele sobre ele mesmo. Ele fala que nós somos cegos para a nossa própria cegueira e que a gente não foi desenhado para perceber o quão pouco a gente sabe sobre nós mesmos. E essas são frases muito fortes e que só evidenciam isso que eu estou falando, desse processo que acontece no nosso inconsciente, abaixo da nossa linha de percepção, que a gente não percebe, mas que está influenciando nosso comportamento. E aqui eu já estou te provando de toda a credibilidade que tudo isso aqui é pensado. E para continuar, eu quero deixar muito claro quem que pode se aproveitar desse conteúdo e quem não pode. Quem pode? Quem busca lidar com a inteligência emocional. Por essa você não esperava, hein? Mas, pois é, eu vou mostrar aqui porque como que muitas vezes a própria emoção acontece, o processo de instabilidade emocional se instaura, a gente não presta atenção nele e a gente se torna reativo às coisas. E a gente começa a ter comportamentos e sequências que não necessariamente é o que vai nos trazer bem, não vai nos fazer bem. A gente acaba sendo o nosso próprio carrasco, a gente começa a entrar em conflito com o que é melhor para a gente. É também para quem deseja lidar com a ansiedade que bate no dia a dia.
Obviamente que você não vai resolver um processo, um transtorno de ansiedade em segundos, óbvio, com uma técnica, óbvio. Mas existe uma técnica que pode fazer você acalmar de uma crise, de um momento de ansiedade. Eu vou mostrar como que essa técnica funciona, inclusive como que um laboratório percebeu como o nosso cérebro faz a nossa respiração funcionar de forma automática em um momento que uma pessoa está com uma crise de pânico. Então, se você quer aprender essa técnicazinha de respiração, eu vou te mostrar. É também para pessoas que buscam ter maior motivação para fazer as coisas no dia a dia, que busca se sentir mais vivo e conseguir administrar essa motivação e a mentalidade que ela deseja ter para o dia a dia dela, para ser mais disciplinada, para buscar um estilo de vida que ela deseja. Também são para as pessoas que são procrastinadoras, porque existe uma diferença grande entre o procrastinador crônico, que o cérebro dele é diferente, e o procrastinador eventual, que acaba todo mundo procrastinando alguma coisa importante vez ou outra, mas não é o padrão daquela pessoa. O procrastinador crônico ele tem algumas coisas que estão na raiz dessa procrastinação, e começar a entender isso é o melhor para você depois criar um plano de resolução. E vou te explicar tudo isso, o porquê de tudo isso. E é importante isso porque o procrastinador crônico ele sofre. Ele sofre porque ele decepciona a si mesmo, ele decepciona os outros, as pessoas que ele ama, que estão ao redor dele. É uma coisa que pode gerar ansiedade e ter consequências muito piores. É também para pessoas que querem lidar, que são perfeccionistas e querem lidar com perfeccionismo, para pessoas que querem se tornar mais resilientes, mais autoconfiantes, melhorar a sua autoestima, e até mesmo para pessoas que desejam construir melhores hábitos alimentares, controlar melhor os impulsos e tudo mais. Mas então para quem que não é? Primeira pessoa que não é para quem quer dividir a atenção enquanto escuta isso aqui e fazendo outra coisa. Porque, primeiro, existe estudo sólido que mostra que a mente que fica dividindo a atenção, que estava guiando, ela não está presente no que ela está fazendo, ela tende a ser mais infeliz. A mente que está focada naquilo que ela está fazendo, ela tende a ser uma mente feliz. Coloquei o estudo aqui para vocês verem. Segunda coisa, porque você vai ver isso, você vai pegar informações soltas do momento que você está mais focado nisso, no outro momento que você está mais focado na outra coisa que você está fazendo, você não vai prestar tanta atenção, o conteúdo todo não vai encaixar, e aí não sei como que você vai interpretar isso. Então não é para quem quer dividir a atenção. Não é também para quem deseja uma resolução mágica, uma reprogramação mental, algo que mude, transforme sua vida da noite para o dia, simplesmente porque isso não existe. Eu não estou aqui para prometer ilusão para você. Eu sei que às vezes, mesmo quando a pessoa ela não é tão imatura, porque quando a gente busca esse tipo de solução mágica, a gente é imaturo. Mas às vezes a pessoa não é tão imatura assim, mas ela está num momento frágil, os acontecimentos da vida dela tornaram ela sensíveis e ela percebe que ela precisa daquela mudança rápida, o que é uma imaturidade. Mas também esse momento sensível, machucado dela, com uma emoção à flor da pele, acaba fazendo com que ela busque esse tipo de solução, porque ela já sabe que ela quer, ela sabe que ela precisa falar, eu preciso acreditar nisso. Então é um viés da mente cognitiva, um viés são essas distorções da realidade que a gente acaba tendo nos nossos pensamentos. Então tome cuidado com isso. Mas se você está procurando alguma mágica, reprogramação mental ou coisa do tipo, eu aconselho que você vá buscar em outro lugar. Também não é para quem quer um tanto de regrinha. Primeiro assim, depois assim, depois assim. Porque isso é uma falta de respeito com você, com a sua individualidade, com as coisas, com os aspectos que te fazem únicos. Porque, cara, quando você vai ali e coloca biometria na sua identidade, na sua carteira de motorista, seja no que for, só existe a sua. Só existe a sua. E quais são os aspectos, os elementos que te fazem único? Você precisa respeitar. Não é porque uma coisa funciona para uma pessoa que ela vai funcionar para você. Não é porque alguém tem facilidade e consegue lidar com uma coisa que você também vai ter facilidade com aquilo. A gente tem a nossa história, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem a nossa genética, e todos esses elementos eles vão estar influenciando no nosso comportamento, nas nossas habilidades e em como lidar com a vida. E aí você está sendo injusto com você mesmo quando você pega e faz uma comparação. E aí você quer um tanto de regrinha para fazer assim também, que volta lá na mágica. Então não é um tanto de regrinha. Aqui é respeitando a sua individualidade. E por fim, também não é para quem busca
aprofundamento em psicanálise, em coisas da psique, e todos aqueles conflitos, Édipo, e que Freud, pô, ou então mesmo que seja, não precisa ser Freud, né, que a gente associa a psicanálise a Freud, mas não é. E eu entendo quem busca isso. Eu de verdade entendo quem busca isso e eu acho que tem muito conhecimento interessante. A própria forma como o Freud ele extraiu as coisas da mitologia para aplicar na nossa realidade, entender a mente do ser humano, porque a simbologia, ou a mitologia grega, ela é feita de símbolos das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, Cronos ali, que é o deus devorador, o deus do tempo, e ele está devorando tudo, inclusive a gente. E ele, por isso que ele come os próprios filhos, porque os filhos estão no tempo, e o tempo devora tudo que é matéria. Então, isso é muito interessante, a gente vê isso acontecendo. É um símbolo que a gente vê acontecendo o tempo inteiro, em tudo quanto é matéria, inclusive na gente. Por isso que a gente está na correria, por isso que a gente está sem tempo para fazer, porque o tempo está passando e a gente está sendo devorado por ele. Ok. E todos esses conhecimentos filosóficos, de psicologia, eles são muito interessantes. Eu busquei esses conhecimentos por muito tempo da minha vida. Eu sempre fui o cara que eu olhava para mim e falava, cara, eu sou meio diferente, eu não sei se essa vida aqui faz tanto sentido. Será que qual que é o sentido da minha vida? Por que eu tô aqui? Eu ficava nessas piras, sabe? E aí eu ia buscar entendimento, eu ficava questionando, ficava observando o modo de agir das pessoas, às vezes a hipocrisia, e por que alguém se dava bem, se dava mal, se aquilo valia a pena, não valia a pena, e todo aquele tipo de questionamento assim na minha mente que sempre foi meio inquieta, né? Não parava. E a filosofia, ela trabalha com esses conceitos e ela vai te mostrando um modo de pensar muito interessante. Só que às vezes você entra nessa pira demais, você se perde. Você se perde porque, primeiro, que é um mundo muito vasto. E segundo, que às vezes o tipo de conhecimento que tem ali, ele nem sempre é muito claro do que é aplicável. Às vezes você entende mais sobre ética, você vai entender mais sobre a ideia, uma forma de enxergar o mundo, mas não está muito claro como que você vai se entender como ser humano com essa parte fisiológica e você vai aplicar aquilo para que a sua vida se encaixe melhor. Então a gente fica numa abstração muito grande e pouca prática. Qual que é o risco disso? Mesmo entrando em assuntos que são profundos e são importantes para a vida, muitas vezes a gente não está vivendo a prática, a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo. Da mesma forma, como eu falei ali, esses comportamentos sutis, a gente está se deixando levar. E essa falta de intenção no que a gente deseja fazer, essa falta de intenção, de percepção do que está acontecendo com a gente, ela acaba influenciando muito em que a gente vai se tornando e o tipo de vida que a gente vai vivendo. A vida vai passando e você está preocupado com coisas muito abstratas. Assim foi o que aconteceu comigo. Tanto é que eu fui fazer uma faculdade que eu sempre soube que eu não queria atuar naquela área. E fui fazendo e demorei para formar porque tinha coisas importantes acontecendo comigo na questão de saúde mental, mas eu só estava reagindo, sabe? Tipo, o que vinha eu estava fazendo. Só que uma coisa que eu nunca deixei de fazer é tentar entender melhor esse comportamento. E eu fui percebendo que eu estava muito abstratão demais e pouco prático. E aí eu fui buscar conhecimentos que eram mais práticos. E comecei a pegar, e peguei aí neurociência, economia comportamental, comecei a perceber minha forma de agir, como que eu era influenciável, como que eu não era, como que eu era irracional, como que eu era racional. E fui entendendo tudo isso melhor e me aprofundando, me aprofundando. Cheguei num nível de conhecimento bom. Falei, cara, mas eu não estou aplicando. E aí foquei só em coisas práticas para eu aplicar. E mesmo assim eu não aplicava. Era inacreditável. Falei, por que eu não estou aplicando? E existem alguns motivos. Primeiro porque existe uma coisa que chama caos e ordem. Isso também vem da filosofia, um símbolo muito bom, que é muito conhecido, que representa esse caos e ordem, é o símbolo de Yin Yang, na cultura chinesa, que é aquela bola que é meia preta, meia branca, né? E aí tem duas bolinhas pequenas em cada canto. Aquilo é o início e o fim, aquilo é um ciclo. E o caos, ele é muito importante na nossa vida porque ele se apresenta como os desafios. E esses desafios vão vir mesmo que você busque a vida mais confortável possível. É impossível você ficar parado
numa parte só de ordem. Tanto é, por exemplo, olha um exemplo recente que veio, o Covid chegou e as pessoas sentiam o caos, o desafio dentro das suas próprias casas, no lugar que ela é o mais dominado por ela possível. Então, tipo, o caos é esse chamado por um desafio para você dominar uma fera nova, e ele vai te fazer lidar com medos, com questões pessoais. Por outro lado, a ordem é quando você domina todo esse desafio, você domina esse caos, esse dragão, e você consegue ter estabilidade. Isso traz estabilidade para a sua vida. Então, um é importante para te fazer amadurecer, para te fazer crescer em novos pontos, e o outro é importante para aumentar a sua segurança, sua estabilidade, sua confiança, né? E só que isso não se representa só nesses desafios da vida. O símbolo ele é muito interessante porque ele é mais real do que aquilo que a gente está conseguindo ver. A gente tem um entendimento muito pobre de simbolismo hoje. E uma forma que ele se apresenta na realidade é a forma que, vamos supor, imagina que existem carros, existem ruas, as ruas já seriam um pouco de ordem, mas não tem sinalização, não tem regra de trânsito. Quanto de caos teria? Um excesso de caos faria quantas batidas, teriam quantas mortes? A gente traz isso para o mundo hoje, quantos estímulos estão chamando a nossa atenção, quanto conhecimento, tudo muito acessível, mas muita coisa que às vezes é fake news, que às vezes não é verdade, que é só manipulação para te fazer prender sua atenção, outras que são verdades, mas são difíceis de achar e que misturam com outros estímulos que estão te distraindo, que estão deixando sua mente vagueando e você não presta atenção, você não absorve direito, e aí você começa com esse tanto de informação solta que tá na sua mente de forma desordenada. Então, eu precisei pegar todo esse conhecimento que estava assim na minha mente, primeira coisa, ordenar eles, entender como que eles funcionam, quando eles funcionam, e criar uma organização. Isso me trouxe estabilidade para conseguir aplicar melhor essas coisas. E depois disso, ainda tem uma coisa. Se eu viver simplesmente de aplicar ferramentas que estão organizadinhas em determinados momentos, eu não crio um plano para ser seguido. E existe até tipo, nos Estados Unidos e talvez em outros lugares do mundo, uma das áreas médicas que mais cresce é a medicina do estilo de vida, em que o médico olha para a sua individualidade, ele entende os seus exames, ele vai entendendo sua personalidade, sua história de vida, e ele vai te ajudando a construir o seu estilo de vida. Por que a medicina relacionada a isso? Porque a gente já estendeu muito o nosso tempo de vida. Só que pouco adianta a gente ter muito tempo de vida se a gente vai chegar no final dessa vida sem saúde, sem longevidade. E a gente quer construir uma vida que a gente seja feliz, que a gente seja capaz de fazer coisas que façam sentido, de ser útil para a sociedade, de amar as pessoas, construir bons relacionamentos. E tudo isso a gente precisa fazer de forma intencional, que é o que eu quero te ajudar a fazer aqui. Então você percebe que tem 4 pilares que desenvolvem que no meio desse caminho que eu percebi que são importantes para a construção desse método. O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é ter ferramentas práticas. O terceiro é ter ordem. E o quarto é ter um plano a ser seguido, e esse plano tem que ser individualizado. Por isso eu não vou criar um plano para você, mas eu vou te guiar para que você crie o seu plano. Então, beleza. Para você entender isso, vamos pensar como que se desenvolve as emoções, como que elas começam a aparecer na nossa vida e do que ela é feita, qual que é a diferença dela para sentimento. Para isso, vamos imaginar voltar para quando você era um bebê. Existem 2 formas de se relacionar com o mundo. Interoceptando. Interoceptar é você perceber como está a sua respiração, como estão as coisas dentro de você, sua frequência cardíaca, se você tem dor, se você não tem. Você vai prestando atenção em você, nas suas emoções. Ok. A segunda é exteroceptar, obviamente, que é olhar para fora, o que está acontecendo fora de mim. Um bebê, ele praticamente interocepta o tempo inteiro. Ele quase só faz isso. Só que o bebê, obviamente, ele tem necessidades. E essas necessidades precisam ser supridas pelo pai, pela mãe, por um cuidador. E aí vai surgir a necessidade do bebê. A necessidade vai ser, tô com frio, tô com calor, tô com fome, quero fazer xixi, quero fazer cocô, tô com sono. Só que essas coisas não vão acontecer, tipo, o bebê vai chegar e vai falar.
o corpo precisa mostrar para ele que ele está com aquela necessidade. O que o corpo faz? Dispara uma sensação de alerta, uma ansiedadezinha. E aí o bebê precisa se mexer. Ele vai comunicar, aí ele vai esteroceptar. Ele vai esteroceptar como? Ele vai se movimentar bruscamente, vai se movimentar minimamente, ou então ele vai chorar baixinho, vai chorar alto, vai gritar, vai apontar. E aí o bebê vai entendendo o recado que ele vai dar para o mundo. Ele vai esterocepta. Chega a mamãezinha dele, chega o papai, a mamãe vai, coloca ele para mamar, dá comidinha para ele, vê se ele sujou a fralda, coloca ele para ninar, para dormir. Cada vez que isso acontece, o bebê está recebendo, quando ele esterocepta, ele recebe uma informação que vem de fora. E ele começa automaticamente, porque é como o cérebro funciona, a fazer associações. Obviamente, ele não está consciente daquilo, só que ele vai gerando emoções. Algo aconteceu no corpo dele, ele ficou mais alerta, ou ele ficou mais calmo, mais passivo. Ele está com uma sensação boa, uma sensação ruim, e ele vai fazendo essas associações ao ambiente. O ambiente está gostosinho, está ordenadinho, está limpinho. Não, a mamãe pegou, fez carinho, vai associando as pessoas, e ele vai construindo seus pensamentos, que vão construindo com aquela cultura, com o jeito de se aproximar da mãe, do pai, das outras pessoas, vão construindo as emoções vão virando sentimentos, e aí beleza. Então, isso vai se repetindo por toda a vida. A gente vai interoceptando, esteroceptando, e existem quatro pontos que a gente tem que prestar atenção de como a emoção acontece no nosso corpo. Ela acontece de forma ativa ou passiva. A gente teve um sinal de alerta no nosso corpo, a gente está para cima, assim, né, com energia, a gente está mais ativo, senão a gente está passivo. Existe uma valência negativa e uma valência positiva. Então, se eu estou no quadrante aqui ativo e positivo, eu estou energizado, eu estou motivado, entusiasmado. Se eu estou no passivo e positivo, eu estou grato, eu estou contemplativo. Se eu estou no passivo e negativo, eu estou chateado, estou decepcionado. Se eu estou no ativo e negativo, eu estou com raiva e assim por diante. E aí, claro que existem emoções diferentes para se manifestar aqui. Só que essas emoções vão acontecer normalmente em reação a estímulos. Estímulos podem ser os nossos pensamentos, as nossas crenças, podem ser alguma coisa que veio pelos nossos sentidos. Então, algo que você viu que te deixou, que vai causar uma sensação no seu corpo. A emoção, ela acontece, ela vai ter toda essa liberação no corpo, toda uma movimentação fisiológica. Seu coração vai disparar, a sua pupila vai dilatar, e ela precisa acontecer assim porque ela precisa dar um sinal para o seu cérebro, para a parte inconsciente reagir, principalmente se for uma situação de fuga ou luta. Algumas emoções vão ser sutis, algumas a gente vai perceber, outras vão acontecer com a gente nem vai perceber. A diferença delas para o sentimento é quando a gente percebe essa emoção que aconteceu e a gente dá juízo para ela, a gente dá significado e ela vai virando uma ideia afetiva ali, né? O sistema afetivo são as emoções e os sentimentos. E aí a gente vai dando uma ideia para ela, então o sentimento é algo construído. Quando a gente olha para uma ideia ali, para o carinho que a gente sente por uma pessoa e tudo mais. A emoção, ela é instantânea, é a reação que está acontecendo com você naquele momento. Então vamos supor que a pessoa foi lá e ela pegou um Instagram e alguém mandou foto, pegou no WhatsApp e a pessoa mandou foto e o ex dela, que ela terminou tem um mês, estava saindo com outra menina. E aquilo, mexeu com ela. E na hora que ela viu aquilo, o que aconteceu? O coração disparou. O coração disparou, começou a vir uma agitação, a respiração ficou ofegante, foi liberado epinefrina ou adrenalina, que é a mesma coisa. E aquilo deixou ela meio que agitada. E como que ela poderia lidar numa situação emocional? O que ela estava fazendo quando aquela emoção aconteceu? Ela para e pensa, existe uma ferramenta baseada nisso. O que eu estou fazendo? Estava mexendo no WhatsApp, recebi a mensagem. Eu estava esteroceptando ou interoceptando? Porque depois de esteroceptar, eu vou interoceptar ou eu vou esteroceptar de novo? Qual que vai ser a minha reação depois disso?
Então percebi alguma coisa, fui lá, anotei, essa é uma emoção que eu quero conservar ou que eu não quero conservar. E aí você vai fazendo isso, qual que foi o gatilho? Consigo perceber o gatilho? O que me deu vontade de fazer? Eu estou em qual quadrante aqui? E aí você vai, anota essas coisas, escreve elas, e à medida que as coisas vão acontecendo, e você vai fazendo isso de uma forma regular, você consegue perceber suas emoções, reconhecer quais emoções estão acontecendo, em quais momentos, e se torna mais previsível. Só que a gente não faz isso, é óbvio, né? E aí, o que acontece? A emoção bate no nosso peito, a gente até percebe mais ou menos, às vezes nem percebe, mas a gente já vai estereoceptar. Preciso falar disso com uma amiga, e liga para sua amiga, mas você está muito ansiosa, e conversar com ela só te deixou mais ansiosa ainda, porque você fica pensando, e você fica ruminando aqui, e aquela coisa vai tomando conta. E o que você poderia ter feito? A epinefrina é uma coisa boa. A gente precisa dessa sensação da ansiedade, desse alerta, para a gente fazer as coisas. Ela nos faz movimentar, ela nos faz ter energia para ir buscar o que a gente quer. O problema é o excesso dela e a falta dela de ter um significado de algo para fazer. O problema é ela sem a dopamina, que eu vou explicar daqui a pouco. Porque a epinefrina, ela é produto, ela é produzida da dopamina. A epinefrina, a norepinefrina, elas são produzidas da dopamina. Só que elas geram ansiedade porque a gente acaba se colocando numa situação de luta ou fuga como se tivesse um tigre dentro do seu quarto, só que não tem nada. É só a sua mente trabalhando. Então você entra nesse estado de ansiedade. Primeira coisa que você deveria fazer é entrar num estado de respiração. E aí em um laboratório eles perceberam que uma pessoa em crise de pânico, a respiração automática que o cérebro faz é... Você percebe que puxa o ar forte, para, puxa de novo e expira tudo. Quando você começa a fazer esse tipo de respiração, você vai se acalmando, você vai diminuindo o seu nível de ansiedade, de alerta. Por que isso acontece? A respiração, a gente consegue, é a parte que a gente tem mais poder para influenciar a nossa parte mais primitiva do cérebro. Talvez você possa ter ouvido falar disso como cérebro, como que chama? Reptiliano, talvez, ou as partes regulatórias de frequência cardíaca e tudo mais. Não é a única, mas é a que a gente tem mais poder de influência sobre essa parte. E em momentos de luta ou fuga, é importante que a gente reaja rápido. Então a gente não tem tempo de parar e raciocinar qual que é a melhor decisão possível. É melhor eu calcular aqui a distância que eu vou percorrer para fugir de uma situação ou simplesmente corro? Você simplesmente corre, o seu cérebro vai fazer isso para te permanecer vivo. Só que nessas situações de ansiedade urbana, são poucos casos que a gente está numa situação de realmente luta ou fuga. A gente só está nesse estado. Então, você usa essa respiração para que a sua parte racional volte a ter controle do seu cérebro. E aí sim você tem mais calma para pensar, para de repente fazer essa parte da inteligência emocional, para controlar tudo e se entender melhor. Então você já vê que o primeiro comportamento sutil que eu não falei é perceber as emoções, é dar significado, é reconhecer elas e tentar fazer com que a partir do momento que você começa a ter esse tipo de anotação, que elas se tornem previsíveis. O segundo é respirar. Toma controle das suas partes mais primitivas, das partes regulatórias. E é importante falar também que o seu cérebro é único, ele não é dividido entre a parte reptiliana, o complexo mamífero, né, que eu esqueci como é que chama também, e a parte racional, córtex frontal, não. Tudo influencia tudo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é que esse é o filme que ganhou o Oscar, né? Acho que é esse o nome dele. Mas, enfim, então você precisa entender como isso funciona em conjunto. Ok, então a segunda coisa é respirar. Respiração é algo fundamental que vai te ajudar a manejar estresse, a manejar crise, para que depois você possa trabalhar sobre o motivo dessa ansiedade, do que está acontecendo e entender melhor suas emoções. Só que o que aconteceu? A pessoa não fez a inteligência emocional, não fez também a respiração, e ela vai lá e ela lembrou que tinha um tanto de chocolate. E ela estava ansiosa e aquilo vai trazer alívio para ela. Ela abre o primeiro chocolate ou vai comer o pote de sorvete e come o pote de sorvete inteiro. Ou então
come a barra de chocolate, terminou ela, abre a segunda, comeu a segunda, terminou aquela sensação de quero mais, abre a terceira e come, mas quando termina de comer, deixou ela mais para baixo ainda, deixou uma sensação ruim no corpo. Não parece que é só que ela exagerou na comida assim e é uma coisa do estômago. É uma sensação interna. Talvez que se aproxime de um vazio ali. As coisas não estão fazendo tanto sentido mais. Por quê? Primeiro, vamos falar de dopamina. Primeiro, dopamina é recompensa? É a molécula da recompensa? Ela está relacionada com a recompensa. Só que ela não é a molécula da recompensa, é a molécula da motivação para atingir a recompensa. O que acontece? Eles perceberam que um ratinho dentro de uma jaula, ele tinha algum mecanismo para conseguir comida, ele apertava um botãozinho, descia uma comida, ele sempre ia lá e apertava aquele botãozinho, e quando ele comia, ele sentia prazer e dopamina era liberada. Ok. Só que aí tiveram a ideia de deixar esse ratinho, colocaram outro ratinho e tiraram a dopamina dele. Quando deram a comida para ele, ele continuava gostando da comida, ele continuava sentindo prazer com aquela comida. Porém, ele não ia mais apertar o botãozinho para ter acesso à comida. Ele simplesmente ficava lá parado. E mesmo que você colocasse a comidinha a poucos centímetros dele, ele não se movimentava nada para ter a sensação daquele prazer gostoso que é comer aquela comidinha. E a gente sabe, comida dá prazer, a gente sente prazer. Talvez um dos maiores prazeres que a gente tem está relacionado com as coisas que a gente ingere, né? E aí, o que aconteceu com esse ratinho? Eles perceberam que a dopamina estava mais relacionada à motivação para ele ir atrás das recompensas do que a recompensa em si. Acontece que você tem uma experiência inesperada e aí você sentiu, aquela experiência foi muito boa. Naquele momento, sim, a dopamina veio no momento da recompensa. A partir do momento que você conhece aquilo, nas próximas vezes, ela passa a vir como a expectativa daquela recompensa. E aí, eu quero que você entenda duas coisas. Existem dois caminhos principais da dopamina no cérebro. O caminho da motivação, que aciona até a parte mais racional, e o caminho de movimento. Porque, por exemplo, a pessoa precisa se movimentar. Até doença de Parkinson, por exemplo, que a pessoa vai perdendo o controle, ela está relacionada com alterações na dopamina, certo? Então, beleza. E a dopamina, a segunda coisa é que a dopamina ela é liberada de duas formas, a liberação tônica e a liberação fásica. Uma delas está relacionada com uma liberação mais local, que vai estar mais relacionada com o seu nível basal, o nível comum de dopamina que você tem. A segunda vai ser uma liberação volumétrica, que está relacionada com o pico de dopamina que você atinge. E todo mundo tem seu nível basal de dopamina. Isso é influenciado por duas coisas. Primeiro, a sua genética. Naturalmente, algumas pessoas vão ser mais motivadas, ter mais energia para ir em busca das coisas do que outras. A segunda é o que você fez. O que você fez ontem? O que você fez semana passada? O que você fez mês passado? Tudo isso também vai influenciar o seu nível basal de dopamina. E por que tudo isso é importante? Porque você está aqui com uma liberação constante de dopamina, esse é o seu nível basal. E aí você foi lá e você buscou uma atividade prazerosa e você teve muito prazer com ela. Só que o quão prazerosa é uma experiência depende da diferença do tanto que o pico atingiu em relação ao nível basal. Não é simplesmente qual foi o máximo do pico. Não, qual que foi o máximo do pico menos o nível basal que já tinha. E aí você começa aqui, só que toda experiência de dopamina ela vai ter uma queda de dopamina depois. Essa queda ela tende a ser proporcional ao pico de dopamina. E essa queda também, para algumas atividades ela vai ser mais brusca, para outras ela vai ser mais lenta. Então ela vai aqui, pum, e queda. Então você comeu um chocolate gostoso e ele vem e deu uma queda. Isso aqui dá uma sensação de dor, é um incômodo depois de uma atividade muito prazerosa. Principalmente se é uma atividade dessas de prazer instantâneo. Então você busca ela, você tem essa queda, e aí automaticamente o seu corpo vai se regulando e vai tentando voltar aos poucos ao nível basal. Aí você vai lá, você dá outra atividade de muito prazer, ela tem uma queda intensa em segundos ou minutos, tipo, você fica mexendo nas redes sociais. E aí seu nível basal
vai querendo aumentar, mas vem aquela sensação de quero mais, quero mais. Esse quero mais que as pessoas que têm problemas com vício sentem, que a gente sente também, ela é uma dor, porque o seu nível caiu. E aí você vai aqui, e aí você dá outro pico de dopamina, pum, e aí você vai sentindo de novo, de repente outro pico. Esse é um estilo de vida que o que vai acontecendo aqui é que a linha basal vai diminuindo naturalmente. Pode não acontecer num dia, pode não acontecer numa semana, pode não acontecer num mês, mas sutilmente ela vai caindo. E você vai se tornando como a pessoa que é tipo aquele ratinho, que continua tendo prazer com as atividades, só que você não tem mais motivação, vai dando aquela sensação de vazio, porque você não tem energia. A química no seu cérebro e corpo está comprometida pelo estilo de vida que você está levando. Você é a pessoa que fica dentro do quarto, assistindo um filme, pede uma comidinha gostosa, mas as coisas, você não tem motivação para ir atrás daquilo que você deseja, dos seus sonhos, para ir em busca de algo. Você está ali com aquele estilo de vida comprometido. Você está triste. E uma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente come um chocolate, vários pedaços de chocolate, várias barras de chocolate seguidas, você vem aqui e aí você tem essa queda. Quando você come a segunda, ela não atinge esse pico e a queda é maior ainda. Aí você vem e você não atinge o terceiro chocolate, quase não tem prazer nenhum mais aí. E tem uma queda maior ainda. E você vai diminuindo o seu nível basal quando você vai colocando esse tanto de estímulo prazeroso, de recompensa, um atrás do outro. E aí você não consegue sair disso, porque cada vez a dor, a sensação de quero mais é mais forte, eu preciso de algo melhor, preciso de uma recompensa maior. E isso é o que acontece no sistema de uma pessoa com vício. Porém, se você faz uma atividade que exige esforço, por exemplo, você vai na academia. Aí você vai na academia, você começa a fazer aquilo te dá dopamina. A expectativa de um treino bom que vai te fazer bem, só que você começa a fazer e o esforço vai acontecendo, ela vai voltando para o nível basal, vai caindo, e aquele esforço ali, e você fica... Quando você termina, você tem uma nova liberação, e essa liberação que é a melhor. E ela dura por mais tempo durante o seu dia. E a queda dela é menos brusca, entende? E aí depois ela vai se ajustando aqui de novo, e aí você entra num banho gelado aqui, você cai um pouquinho, porque aquilo é completamente desconfortável. Tô doido para sair, mas aquilo tem um poder enorme também, te deixa energizado, te dá energia para o seu dia, te deixa motivado. E aí você atinge um pico e ela demora mais ainda para cair. E aí você resolve ter uma atividade prazerosa, você comer o seu chocolate aqui, mas vai ser um estilo de vida saudável. Ter um estilo de vida em que as sensações de prazer, a sensação de recompensa, a busca por recompensa, ela vem através de atividades que exigem esforço nosso, que exigem dor. A gente tem que estar confortável diante dessa sensação de desconforto, diante dessa situação de dor, diante dessa situação de esforço. E isso é algo que precisa ser construído. Não vai vir da noite para o dia, porque você quer estar confortável. Você não quer estar o tempo inteiro entrando em situações que vão te deixar desconfortável. E aí que entra outro aspecto importantíssimo, que é a sua mentalidade. O que você fala para você mesmo tem muita importância. E isso é comprovado também por estudo científico. E na mentalidade, costumam ter dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa, que é a mentalidade da pessoa que... As duas mentalidades, quando é colocado um grande problema diante dela, elas sofrem um impacto. Elas se assustam. A mentalidade fixa vai olhar e falar, eu sou assim mesmo, eu não dou conta. Eu sou de câncer. E câncer não consegue lidar com isso. Se você liga para si, não se sinta ofendido. Mas eu sou... essa é a minha personalidade. E quem tem essa personalidade não consegue fazer isso. Eu sou assim, e isso não dá para mim. Enquanto a mentalidade de crescimento, ela vai sofrer aquele impacto, ela vai absorver aquilo, a depender também da personalidade e tudo mais, mas ela vai olhar para aquilo e vai falar, como que eu posso agir diante dessa situação? Como que eu posso superar esse desafio que se apresentou para mim? E esse é o tipo de mentalidade mais saudável. E as coisas que você diz para você mesmo, elas têm muita influência no você sentir prazer nesse processo de esforço, o desconforto, a se apaixonar pelo processo.
Tem um cara que chama David Goggins, que é um cara que era obeso e tinha uma vida muito ruim, para baixo, depressivo e tudo mais. E ele consegue fazer essa transformação querendo se apaixonar pelo desconforto. E aí você vai fazer isso mentindo para você mesmo? Por exemplo, academia. Eu odeio academia, eu vou ficar lá, nossa, eu amo academia. Agora aqui, tô gostando. Só que tá puto. Não, não é isso. Mas você fala para você mesmo, nossa, esse processo é muito importante para mim. Nossa, eu entendo como esse esforço ele está me fazendo uma pessoa melhor. Então toda essa conversa que você tem para você mesmo e como você vai deixando claro para o seu cérebro, porque o seu cérebro ele trabalha melhor em situações que ele tem clareza. Quando ele está confuso, ele vai evitar uma situação, porque ele está tentando reduzir incertezas o tempo inteiro, tentando te deixar vivo. Então quando você reduz essas incertezas e mostra para ele a clareza do porquê daquilo, ele se envolve melhor com aquela situação. E aí você abraça aquela situação e tem mais vontade de agir diante do desconforto. Então, esse tipo de coisa é que você precisa aprender a trabalhar com você mesmo. Você precisa trabalhar suas expectativas, porque a expectativa passa a ser o momento que a dopamina atinge o seu pico. Você precisa trabalhar a sua mentalidade, o que você diz para você mesmo, sem mentir para você mesmo, mas entendendo o porquê, a importância, e explicar aquilo para o seu cérebro. Se precisar, anota, escreva. Então, tem 3 comportamentos sutis agora. O terceiro é trabalhar a sua motivação. Só que esse terceiro ele tem vários aspectos. Olhar para um desafio, entender como que você pode encarar esse desafio. Mas quando eu olhei para esse desafio, ele me deu um medo tremendo e bateu uma ansiedade. Respira, inteligência emocional, volta, mentalidade. E aí você olha para a mentalidade e aí você vai entender quais são as suas possibilidades daquilo. Você consegue, mas como que você vai conseguir? E aí você vai ter que descobrir. Outra coisa, não se submetendo a situações de prazer constante, que não te exige esforço, certo? Ok. Então agora vamos para a procrastinação. E a procrastinação, ela envolve 3 aspectos principais. A mentalidade e a motivação eu já te expliquei. A motivação, ela vai ser tanto fisiológica, que é essa parte aqui do quão alto estão seus picos de dopamina e quanto que está o seu nível basal. Algumas atividades também ajudam a regular o nível basal, que é uma boa noite de sono, que é pegar sol constantemente, principalmente o primeiro sol da manhã. Então, se você já está com seu nível basal muito baixo, você não vai ter motivação, você vai procrastinar. Você não tem energia para se mover. Como você quer não procrastinar? Não tem jeito. A segunda é mentalidade, que é o propósito, né? Porque no circuito da motivação, como pega essa parte racional, por isso que o que você fala para você mesmo tem importância. E aí a mentalidade, ela vai ver como você encara o problema, porque o tamanho do problema, ele vai influenciar a sua capacidade de agir diante daquela circunstância. E se você olha e fala, putz, isso é impossível, eu não dou conta de fazer isso, nossa, isso vai demorar tanto e vai exigir tanto de mim que vai comprometer isso, você não vai fazer, você vai procrastinar. Se você está com a atenção dividida porque você está pouco motivado ou você está muito distraído, a tendência é você procrastinar. Se você é perfeccionista, vou pular o perfeccionismo. Se você está com a expectativa muito alta, ou então com a expectativa muito baixa, isso vai dar pouco resultado, você tende a procrastinar. Se você está com ansiedade e aquilo está te trazendo mal, e aí está aumentando o tamanho do problema, porque essas coisas elas conversam entre elas, né? Também a tendência é você procrastinar. Mas Pedro, e a personalidade? Você não falou da personalidade. E a personalidade, existe um modelo científico, que tem mais evidência científica, que é o modelo do Big Five. E esse modelo, ele consegue fazer correlações com diversos aspectos, inclusive com a sua genética. E à medida que você vai vivendo, isso vai influenciando a sua personalidade, junto com a sua genética, junto com as suas experiências de vida, porque o cérebro é plástico e tudo mais. Quando você chega na vida adulta, a sua personalidade ela tende a ser mais estável. Isso quer dizer que ela não muda mais? Não, não quer dizer isso. Você pode trabalhar para mudar esses traços, mas dificilmente você vai sair de um traço alto de extroversão e virar um introvertido, ou um traço alto de introversão, que é baixa extroversão, né, para alta extroversão. E quais são os traços? Tem uma meta-análise, essa meta-análise que eu coloquei aqui, que ela influencia na procrastinação. E como que ela influencia? Quais são esses traços? O elevado grau de neuroticismo. O que é o elevado grau de neuroticismo?
a tendência que a gente tem a ter sentimentos ruins, negativos perante as situações. É tipo aquele pessimista. Ele tem um sinal de alerta. Isso vai dar problema. Isso não vai ser legal. Isso pode acontecer isso, isso e isso. Ele fica ruminando demais na mente dele e ele tende a sentir sensações negativas. São pessoas com sinal de alerta mais ligado. Essas pessoas, tendem a ser mais preocupadas com o que o outro vai pensar dela. Ela tende a ser preocupada com vários aspectos que deixam elas mais tendenciosas, não é causa, mas deixam mais tendenciosas a ter problemas de ansiedade, de depressão e de perfeccionismo. Então, uma pessoa que tem um grau muito elevado de neuroticismo, ela está muito preocupada e aí ela tende a ser mais perfeccionista. Existem diferentes tipos de perfeccionismo, mas eu não vou abordar eles aqui agora. Então se eu tenho um nível de neuroticismo elevado, eu estou condenado a procrastinar? Não, isso seria mentalidade fixa. Você precisa saber que você tem isso, e aí você precisa reconhecer quais são as suas tendências. E, a partir disso, criar um plano para mexer na sua mentalidade, para trabalhar as suas expectativas, para dar clareza, entender Aí você vai criar um plano, entender qual tipo de atividade você tende a procrastinar, porque quais são as emoções que esse tipo de atividade tende a invocar em você. Você já tem algum sentimento forte em relação a essa atividade e tudo mais. O segundo traço de personalidade que influencia na procrastinação é a conscienciabilidade. Conscienciabilidade a gente está voltado para os deveres. Então, a pessoa que é muito alta em conscienciabilidade tem que ser aquela pessoa disciplinada, que ela fala e ela faz, comprometida. Mas eu não estou com vontade, não importa. Eu vou lá e faço. Dever, 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 dever. E a pessoa que tem muito baixa em conscienciabilidade, ela tende a ser mais relaxada. Depois a gente faz isso. Um pouco despreocupado. Tipo, não preocupa não. Depois a gente vê. E, obviamente, isso é algo que precisa ser trabalhado e esse tipo de pessoa vai tender a procrastinar, porque ela não está preocupada. Aquilo não vai ser problema para ela. Pedro, então tem alguns traços que são muito piores do que outros. Não vejo assim. Tudo tem dois lados e você tem que entender quais os traços de personalidade, quais são as tendências de comportamentos positivos com ele e de comportamento negativo. Mas quando você entende seu traço de personalidade e já entende esses três aspectos aqui, não são complicados, que são coisas sutis. Eu te mostrei como que elas vão acontecendo e desencadeando uma coisa na outra no nosso dia a dia. Só não expliquei isso de forma muito rápida porque eu queria trazer esses conceitos de como acontece no seu corpo e cérebro de forma sólida. Você vê que é um conhecimento verdadeiro. Aqui é um reconhecimento, isso aqui você faz em 2 minutos, sei lá. Se você quiser escrever e elaborar, entender melhor o seu sentimento, ótimo, mas esse é um outro exercício. Aqui o primeiro ponto é reconhecer, entender a circunstância. Esse aqui é respirar. Esse aqui é trabalhar a mentalidade e ver como que está o seu dia, se ela está com excesso de estímulo prazeroso ou se você tem tido coisas que exigem esforço e que te dão prazer. E essas coisas que estão em esforço, como que está a sua mentalidade em relação a elas? O quarto, você vai trazer essas coisas para cá, para a questão de procrastinação, se você tem problema com isso, e juntar com a personalidade. Quais são as minhas tendências de comportamento? Então existem essas pequenas mudanças que, se a gente aplicar no nosso dia a dia, começa a colocar nessa bola de neve, que se torna uma espiral ascendente. E essa é a metodologia do meu curso. Porque aqui, no primeiro momento, você entenderia os elementos da individualidade, depois passaria a desmascarar os inimigos destruidores, depois passava pelo sistema de criação de hábitos e estrutura moduladora para chegar no arsenal de soluções para o dia a dia. Só que eu sei que você precisa dessas pílulas, desses alívios aqui. E muitas delas estão aqui nesse arsenal de soluções para o dia a dia. Então o que eu fiz? Eu faço uma introdução do curso e logo no segundo módulo, o primeiro é a introdução, eu já coloco esse arsenal, para que você já tenha ferramentas práticas para ir lidando com o seu dia a dia. Aí você precisa aqui, de um momento, logo depois, de terminar de entender os elementos da individualidade, eu vou falar da sua personalidade, vou falar como o seu cérebro funciona, porque o cérebro ele é o meio comum de todo o comportamento. Então tudo passa por lá. É importante você entender o que está sendo influenciado quando
o que está acontecendo para levar um comportamento, e até entender esse tipo de coisa te engaja mais no comportamento. É um dos motivos que eu não dou um curso de ferramentas separadas. Eu não estaria atingindo os 4 pilares, porque o meu objetivo aqui não é simplesmente vender curso. Meu objetivo aqui é fazer com que você crie um plano de transformação. E logo aqui também a gente vai criar um plano de transformação. Ele começa, o plano de mudança de estilo de vida, a criação do plano começa no módulo de introdução. Aí, aqui, você precisa de um momento de autocompaixão. Você vai entender quais são as coisas que estão influenciando em comportamentos destrutivos, como a procrastinação. Eu vou aprofundar nisso aqui. Eu vou aprofundar no perfeccionismo. Eu vou aprofundar em outros aspectos que são destruidores, que a gente acaba sendo o nosso próprio carrasco. E quando a gente se percebe sendo o próprio carrasco, a gente atua em contradição com o que a gente precisa. Isso é o fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Porque você está impossibilitado de melhorar. Só que aí quando você percebe isso te dá consciência, te dá clareza, você pode se abraçar, ter compaixão, autocompaixão e preparar para entender. Você já entendeu a sua personalidade, entender quais mudanças você vai trabalhar a sua mentalidade e vai entender as mudanças que você pode fazer em relação a isso. Mas para que tudo tenha efeito, você precisa de um sistema de criação de hábitos. Aqui eu não estou falando de hábitos em 21 dias. Vou te explicar qual que é o processo para um hábito acontecer, o que acontece dentro do cérebro. E aí, como que tudo funciona para que você possa aplicar melhor esse arsenal de soluções para o dia a dia que você já tem e também a estrutura moduladora e tudo que você for fazer daqui para frente. E aí, a estrutura moduladora, o que ela é? É o sono, que talvez seja a coisa principal que você tenha que cuidar. É também a atividade física, como que isso vai influenciar no seu metabolismo, na sua imunidade. Isso vai te dar energia, vai regular o seu nível basal de dopamina. Vou falar sobre exposição à luz ao sol. Vou falar também de como os alimentos influenciam na nossa emoção. E aí aqui pula, porque eu já vou ter colocado. E aí a gente vai para o reconectando com a própria história. E aqui você já vai ter ferramentas, comportamentos, técnicas para deixar o seu corpo num estado de potência para agir e para dar mais clareza, para que você possa entender melhor o seu passado, o seu presente e a sua perspectiva de futuro, para que você possa também alcançar as suas crenças. Então você vai buscar as suas crenças que estão te atrapalhando, os pensamentos que geram emoções no seu corpo, e você vai começar a se conhecer melhor e perceber que muitas vezes é medo bobo da sua cabeça, é uma construção simplesmente mental que não condiz nada com a realidade. Então você vai começar a desdar vários nós. Você vai tirar nó aqui e vai tirando nós e vai tirando nós, e isso tudo, cada aspecto desse vai aumentando sua autoconfiança, vai aumentando a sua inteligência emocional, sua capacidade de se relacionar, de entender o outro. E aí a gente vem para quê? Para as falhas irracionais, que elas são imprevisíveis, que é o que fez o Daniel Kahneman lá ganhar o prêmio Nobel da Economia sendo psicólogo. Essa percepção dele são pequenos comportamentos de como o ambiente, de como várias coisas influenciam o nosso comportamento e a gente age de forma irracional sem se dar conta. Tem um exemplo até engraçado, que é, por exemplo, se eu estou segurando um copo gelado e eu estou conversando com você, e você me pergunta, outra pessoa chega e fala, o que você acha da personalidade dele? Eu tento falar que você tem uma personalidade fria, as chances são muito maiores, simplesmente porque o copo é gelado e ele está influenciando o sistema mais primitivo do cérebro, que está influenciando o meu pensamento. Você vê que tudo funciona em unidade e nos faz gerar conclusões erradas. Como lidar com isso? Como lidar com o ambiente para que a gente possa potencializar quem a gente é, os nossos resultados? Depois, programados para o social. E porque, cara, não tem como, você precisa ter bons relacionamentos na vida, a não ser que você não queira ter uma vida feliz. Tem estudo de Harvard